No início, os médicos não davam a mínima para o Dr. Google. As pessoas começaram a utilizar o Google, né? A fazerem as suas buscas na internet. No primeiro ano, no segundo ano, muito mais para matar a curiosidade. No terceiro ano, algumas dessas pessoas resolveram começar a buscar informação no Dr. Google, né? Ou no Google, que virou Dr. Google, a respeito de algum tipo de sintomas que estavam sentindo. Algumas pessoas iam no médico, o médico fazia um diagnóstico. Quando elas chegavam em casa, a primeira coisa que elas faziam era ligar o computador, entrar no Google e confirmar se tudo aquilo que o médico disse para elas batia com as informações que estavam disponíveis em diferentes lugares do mundo digital, do ambiente digital, né? E corta para 2010, praticamente não existe nenhuma única pessoa hoje que antes de ir para o médico não entre no Google, não faça todo tipo de consulta e não se prepare para ir conversar com o médico, não é? Como eu disse para vocês, nos primeiros anos o médico não dava a menor importância para isso. Nos anos seguintes, eles ficavam profundamente irritados com os questionamentos que essas pessoas passavam a fazer para os médicos, não é? Mas passada essa raiva inicial, essa revolta inicial, os médicos começaram a entender que, de repente, existia aí todo um processo de cumplicidade, todo um processo de contar com uma interação maior ou uma relação melhor entre médico e paciente, com o paciente participando de uma maneira ativa do seu processo de diagnóstico, não sendo apenas um paciente passivo, não é? E hoje os médicos, principalmente os médicos mais esclarecidos, são os grandes fãs do Dr. Google, não é? Por quê? Porque o médico, por mais especialista que ele seja, a cabeça dele tem um grau de amplitude, não é? Ou de preocupação muito maior do que uma pessoa, do que um paciente tem. Um paciente tem um único problema, ele vasculha o Google, ele vasculha a internet em busca de informações daquele único e exclusivo problema, ele sente os sintomas, a probabilidade dele fazer um diagnóstico com uma precisão maior que o médico é muito grande, porque o problema é ele que está sentindo, e quando ele se senta na frente do médico, ele está mais que preparado. E aí ele começa a bater bola com o médico, né? E muitas vezes, muitos médicos têm descoberto que em relação àquele problema específico que aquele paciente tem, ele sabe mais do que o médico, que é um especialista naquilo, né? Então, passada esse suposto antagonismo inicial, né? Passada essa revolta inicial dos médicos, hoje os médicos não só são admiradores, são fãs do Google, como agradecem muito pelo fato do Google ter possibilitado finalmente que a relação médico e paciente fosse uma relação de mais cumplicidade, de mais amizade, de mais compreensão e de mais amor.